Irmãos, nós vamos abrir a palavra do Senhor no livro do Eclesiastes, capítulo de número 11. Para lermos hoje do verso 7, melhor dizendo, até o verso de número 8 do capítulo 12. Eclesiastes, capítulo 11, verso 7, até o capítulo 12, verso de número 8. Estamos na nossa reta final agora, uma das nossas meditações sobre o livro do pregador, sobre o livro do Eclesiastes. Livro de Eclesiastes, capítulo de número 11, do verso 7 até o capítulo 12, verso de número 8. Preste atenção na leitura da palavra do Senhor, que nos diz o seguinte: doce é a luz e agradável aos olhos ver o sol. Ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos. Tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, e recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade. Anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração e agradam aos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas. Afasta, pois, do teu coração o desgosto e remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais dirás: não tenho neles prazer. Antes que se escureçam o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro. No dia em que tremerem os guardas da casa, os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes às tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres, como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite, porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça, antes que se rompa o fio de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Vamos orar ao Senhor, vamos colocar as nossas vidas diante dele em oração mais uma vez. Deus de toda graça e misericórdia, nós humildemente nos colocamos diante do Senhor, pedindo graça nessa noite ao lermos a tua palavra, para entendermos qual é a vontade revelada do Senhor para as nossas vidas. Que ao compreendermos essa vontade, o teu Espírito Santo nos abençoe, nos auxilie no cumprimento, na obediência à voz do Senhor que ecoa dessas palavras para os nossos corações. Ajude-nos, Senhor, porque somos completamente dependentes do Senhor. É o que nós oramos, agradecidos, no nome santo de Jesus. Amém. A vida passada a limpo. Quem conhece esse título vai lembrar, associar que
ele fala de um poema, né? De alguns poemas, na realidade, que são muito interessantes, porque são poemas de autoria de Carlos Drummond de Andrade, grande poeta mineiro, que compôs esses versos em um momento muito singular da sua história, da sua vida. Drummond sempre foi reconhecido como um homem que esteve completamente engajado na vida, né, da sua sociedade, que contestou um monte de coisas por meio da sua poesia, que interagiu com o mundo, que refletiu sobre as coisas. Mas num determinado momento da sua existência, né, nos anos 50, quando ele compôs esses poemas, que compõem esse pequeno recorte da sua poesia, chamada A Vida Passada a Limpo, esse momento é um momento considerado dentro da poesia de muita penumbra, né? De muita escuridão na vida do poeta, né? Porque ele está tratando sobre a sua própria maturidade em relação às coisas. Ele está olhando para a vida que está passando, ele está contemplando a morte, ele está considerando a memória, e ele é profundamente introspectivo sobre a existência humana, né? E algumas pessoas dizem que a sua poesia nessa fase é uma poesia extremamente sombria e melancólica, porque ele está desiludido com o mundo que o cerca. Interessante, não é? Todos nós, independente da nossa condição de vida, se somos poetas, escritores, né, se somos pessoas comuns, precisamos ter esse momento da nossa vida em que precisamos passar a limpo a nossa existência. O pregador do Eclesiastes está chegando ao final da sua busca por sentido e por significado para a vida. E a semana passada nós consideramos aqui, quando ele falou, né, a respeito da necessidade que temos, né, de viver de forma produtiva no mundo debaixo do sol, né, de escolher para nós investimentos certos, né, de agir na vida, né, de confiar na providência de Deus. E agora ele está concluindo as suas observações e ele está olhando, né, não mais agora para os conselhos, para os seus conceitos, mas está passando a vida humana a limpo, toda ela. É por isso que as suas palavras nesse recorte das Escrituras são palavras que são dirigidas aos jovens e aos velhos, e obviamente as pessoas que se encontram entre um e outro momento dessa vida, né? Ou seja, aqueles que estão também no meio da vida. E ele está olhando para a vida como um todo, está passando a limpo a vida, está considerando que realmente tem sentido, tem propósito, significado para a existência. E olhando para essas pessoas, então, ele está, né, oferecendo os seus últimos conselhos antes de sair de cena. E os seus conselhos são chamados para a vida humana. Ele diz assim: olha, se nós realmente precisamos e devemos passar a limpo a nossa existência, nós precisamos entender que passar a limpo é olhar e considerar alguns chamados de Deus para a nossa vida. E o primeiro deles é um chamado a considerar a alegria e a seriedade da vida. Olha aí para os versos 7 até o verso de número 10 do texto que nós lemos. Ele diz assim: olha, doce é a luz, é agradável aos olhos ver o sol, ainda que o homem viva muitos anos, regozije-se em todos eles. Contudo, ele deve lembrar-se de que há dias de trevas, porque serão muitos, e tudo quanto sucede é vaidade. Alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, que agradam os teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te pedirá contas.
Afasta, pois, do teu coração o desgosto, remove da tua carne a dor, porque a juventude e a primavera da vida são vaidade. Ao passar a limpo a vida, esse homem dirige a nós, como dirige um chamado à sua audiência de jovens, de velhos, de pessoas de meia idade, para que considerem a alegria e a seriedade na vida. Ele diz assim, olha, alegrem-se, regozijem-se com a vida e com a bondade de Deus na vida. Ainda que nós saibamos que a vida, ela transcorre nesse mundo debaixo do sol, que é pautada, obviamente, pelas incongruências, pelas incertezas da nossa existência, a palavra do Senhor nos diz que ainda assim nós devemos encontrar alegria na vida em toda ela, não importa qual seja a adoração dela para nós. E se vocês prestarem atenção, o texto começa dizendo que essa alegria, ela é uma alegria imperativa, ou seja, é uma ordem de Deus para a vida do seu povo, que nós sejamos alegres, que nós regozijemos diante da vida ao considerarmos a bondade da existência. Encontrar alegria na vida é um desafio nesse mundo debaixo do sol, né? Mas ainda assim continua sendo uma ordem de Deus para a vida do seu povo. E esse bem da vida é retratado pelo pregador quando ele usa expressões. Ele diz assim, olha, a luz é doce, ela é agradável aos olhos, é doce ver a luz do sol. Quando nós olhamos o emprego que a palavra luz, tem nas Escrituras, ela é sempre ou frequentemente utilizada pelos escritores das Escrituras com o sentido de alegria, de bênção, de vida, que é sempre contrastado com tristeza, com adversidade, com morte. O pregador está dizendo o seguinte, olha, considere a luz, veja o sol, viva de forma alegre. Durante os dias que Deus concede a você nessa vida debaixo do sol, não importa quantos sejam os teus anos, receba a vida com alegria. Veja, ou deixe a luz entrar na tua vida, na tua existência. Eu me lembro que quando criança, eu gostava de ouvir uma música que sempre passava em um filme da sessão da tarde, que era justamente o título da música, a música do cantor country americano John Denver, que falava Sunshine on my shoulders. Ele dizia o seguinte, a luz do sol sobre os ombros é a melhor coisa que existe. E ele diz assim, olha, se eu pudesse desejar a você, se eu pudesse dar alguma coisa a você, eu te daria um dia de sol. Que alegria é a luz do sol na nossa vida. O pregador está descrevendo, irmãos, a vida como algo bom, como algo agradável em si mesma. Ainda que essa vida ela transcorra em meio às dificuldades naturais do mundo debaixo do sol, ele diz assim, Deus espera que a nossa vida seja uma vida de alegria, que nós recebamos a nossa vida com entusiasmo, que nós nos alegremos ao máximo na vida. Não importa quantos anos Deus nos der sobre essa vida, quantos dias sejam os nossos dias nessa vida, nós devemos nos alegrar em cada um deles. Não foi assim que o salmista disse no Salmo 90, quando ele diz assim, olha, ensina-nos a contar os nossos dias para que nós alcancemos um coração sábio. E o coração sábio é esse que considera a vida como uma dádiva de Deus,
como algo que é bom, como algo que é agradável, como algo que é recebido como presente de Deus nas nossas vidas. Não importa quantos anos nós vivamos sobre essa vida, se vivemos poucos dias, se vivemos muitos anos, a Bíblia diz que nós devemos nos alegrar em todos os anos, e nos alegrar em todos os dias, desfrutar de cada parte da nossa vida como um dom de Deus, porque é muito bom estar vivo. Se nós considerarmos a outra opção, é muito melhor estar vivo do que morto, não é verdade? A vida é um dom de Deus. E o pregador está dizendo: considere a totalidade da vida. Considere os dias que Deus concede a você sobre essa terra e se alegre em cada um deles. No entanto, ele nos diz que essa alegria precisa ser temperada com a seriedade da vida, porque se a alegria for alguma coisa sem considerar a seriedade da vida, ela se perde. É por isso que ele fala que a nossa alegria neste mundo debaixo do sol é uma alegria séria, é uma alegria responsável. Porque ele diz assim: olha, lembre-se que dias de trevas estão pela frente. Ele está fazendo um contraponto para nos lembrar a seriedade da nossa alegria. E que essa alegria deve marcar a nossa caminhada nesse mundo, né? Vivendo de forma responsável, de forma a entender que ela só é alegria se ela não for uma alegria tola, se ela não for uma alegria pecaminosa. Porque nós não podemos nos esquecer que nós vivemos ainda no mundo debaixo do sol, e que esse mundo debaixo do sol é o lugar onde as coisas mudam rapidamente. Quando você menos espera, as coisas mudam de perna cabeça, de ponta cabeça no mundo debaixo do sol. A morte vem, a frustração, a mudança, a incerteza. A nossa alegria precisa ser total, mas ela precisa ser uma alegria séria, uma alegria que considera isso, e não uma alegria hedonista. É por isso que ele chama a nossa atenção para os jovens. Ele diz assim: alegra-te, jovem, na tua juventude, recreie-se o teu coração nos dias da tua mocidade, anda pelos caminhos que satisfazem o teu coração, agradam os teus olhos. Parece que ele está chamando os jovens para viver de forma irresponsável, né? Ele diz assim: olha, viva de todo jeito, aproveite o máximo. Não é isso, porque ele diz o que depois? Lembra-te que de todas essas coisas o Senhor fará o quê? Te pedirá contas. O dramaturgo irlandês George Bernard Shaw disse certa vez que a juventude é uma coisa maravilhosa, né? É pena que a juventude seja desperdiçada pelos jovens, né? Ele diz assim: olha, a gente fica velho e a gente aprende como a juventude é uma bênção, mas nós jovens desperdiçamos. É por isso que ele chama a nossa atenção para dizer o seguinte: olha, a alegria é algo importantíssimo na vida humana, é uma ordem de Deus, mas não é uma alegria de qualquer forma, de qualquer jeito. É por isso que a seriedade dessa alegria, ela é lembrada pelo pregador, quando ele diz assim: há um dia em que Deus pede contas, há um dia de juízo. Sabe disso, ou seja, tem a capacidade de entender a verdade, né, de corrigir, de amoldar a alegria, a vida, com essa perspectiva de que algum dia Deus vai pedir contas, porque a alegria tem obstáculos que obstruem o seu caminho. Ele diz assim: olha, que nós devemos afastar de nós o desgosto do nosso coração, não permitir que nós sejamos irritados, né? Que nós não sejamos pesados de coração.
E a ideia aqui que ele usa, né, para afastar do coração o desgosto e remover da carne a dor, não é viver de forma irresponsável e se utilizar de todos os prazeres na juventude, mas lembrar o seguinte, olha, cuidado com aquilo que nos torna tolos, aquilo que nos irrita, aquilo que perturba o nosso coração. Cuidado com a fraqueza humana que é o pecado. Não é possível nos alegrarmos de forma verdadeira na vida sem nós tomarmos como sério esse lembrete que a palavra de Deus nos diz sobre o dia do juízo. E por que ele diz isso aos jovens? Porque os jovens são pessoas que geralmente tomam a alegria de forma tola e irresponsável. Quando se é jovem, né, nós pensamos que nós somos invencíveis, que nada pode roubar a nossa alegria, que nada pode obstruir a nossa alegria. E o pregador está dizendo o seguinte: lembrem-se que vocês vivem num mundo debaixo do sol, e esse mundo debaixo do sol é um mundo que dá reviravoltas. Há uma história que conta a respeito de um homem chamado Eutrópio, uma história real, que foi um homem que caiu em desgraça no seu serviço prestado ao imperador no Império Bizantino, no final do século IV, né, da era cristã. Eutrópio, ele era o segundo homem mais importante do Império Bizantino, servia sob o imperador Arcádio. Mas Eutrópio abusou do seu poder, da sua autoridade imperial, e ele provocou a ira da imperatriz Eudóxia, que era uma mulher extremamente vingativa, e que fez de tudo e orquestrou uma campanha contra Eutrópio, que resultaria em uma sentença de morte para aquele homem. Desesperado então, né, ao saber da sua sentença de morte, e para salvar a sua vida, Eutrópio então deixa o palácio em que ele vivia e se refugia na catedral Hagia Sophia, né, da Santa Sabedoria, e lá ele se agarra ao altar e reivindica refúgio. Tudo isso aconteceu num dia de sábado. Repentinamente, uma multidão furiosa e enraivecida cercou aquela grande catedral, denunciando Eutrópio, exigindo a sua execução imediata. E aquelas pessoas ficaram ali durante o dia de sábado. Mas ao final do dia voltaram para suas casas, e no outro dia elas voltaram para ver o que o pastor da igreja faria, se ele entregaria Eutrópio às autoridades imperiais. O pastor da igreja era um homem chamado João Crisóstomo, famoso na história da igreja como o mais importante pregador da igreja cristã, e que era o bispo de Constantinopla. Ao subir no púlpito naquele dia e vendo uma multidão, né, não normal da sua audiência da igreja, João Crisóstomo olhou e viu que Eutrópio estava agarrado ao altar, e naquela manhã o seu sermão talvez tenha sido o melhor sermão de toda a sua vida, e ele pregou sobre Eclesiastes 1:2, que diz: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. E a ilustração de Crisóstomo naquela manhã foi justamente a vida de Eutrópio. Ele disse que aquele homem que outrora tinha sido um homem tão importante, um homem reconhecido, um homem celebrado, agora se transformou no inimigo público número 1, no homem mais odiado, no homem mais perseguido. E o sermão de Crisóstomo
Não era para tentar condenar Eutrópio, mas era para salvar Eutrópio, mas ao mesmo tempo era para pregar o evangelho para a sua audiência naquela manhã, sobre o dia do juízo de Deus, dizendo o seguinte: olha, todos nós enfrentamos um dia onde Deus pede contas da nossa vida, da nossa alma. Naquele dia, a vida de Eutrópio foi salva pelo sermão de Eclesiastes. Mas João Crisóstomo olhou para aquele homem e diz assim: lembre-se disso também, Eutrópio. Onde é que estão agora os teus amigos? Onde estão aqueles que viviam no teu palácio, te bajulando, celebrando você, dando tapinhas nas costas, comendo da tua comida, enchendo o teu cálice de vinho? Onde estão essas pessoas? Lembre-se, a vida no mundo debaixo do sol é uma vida passageira e é uma vida que um dia enfrenta juízo. Eclesiastes naquele dia salvou a vida daquele homem e trouxe uma reflexão muito sincera e segura para o coração daquela audiência. A Bíblia nos diz, queridos, que nós somos chamados a nos alegrarmos todos os dias que Deus nos dá sobre essa vida. Mas a nossa alegria não é uma alegria pecaminosa, não é uma alegria tola e nem tampouco uma alegria irresponsável, porque nós sabemos que um dia Deus pedirá contas da nossa vida diante dele. Segunda coisa que o pregador nos diz sobre passar a limpo a vida debaixo do sol é considerar a centralidade de Deus em face do desvanecimento da nossa vida. Olha aí o que ele diz no verso 1 até o verso de número 5 do capítulo 12. Ele diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos, dos quais dirá: não tenhas neles prazer. Antes que se escureça o sol, a lua e as estrelas do esplendor da tua vida, e tornem a vir as nuvens depois do aguaceiro, no dia em que tremerem os guardas da casa os teus braços, e se curvarem os homens outrora fortes, as tuas pernas, e cessarem os teus moedores da boca, por já serem poucos, e se escurecerem os teus olhos nas janelas, e os teus lábios, quais portas da rua, se fecharem, no dia em que não puderes falar em alta voz, te levantares à voz das aves, e todas as harmonias, filhas da música, te diminuírem, como também quando temeres o que é alto, e te espantares no caminho, e te embranqueceres como floresce a amendoeira, e o gafanhoto te for um peso, e te perecer o apetite. O chamado para passar a vida limpo nesse mundo debaixo do sol é um chamado para a alegria com seriedade, mas é também um chamado para considerar o desvanecimento da vida e qual deve ser a principal coisa ou a coisa mais importante a ser feita enquanto nós experimentamos isso, que o pregador diz que é lembrar-se de quem? Do teu Criador. Lembre-se, ele está dando conselhos para jovens, para velhos, para pessoas de meia vida. E o conselho que ele nos dá para nos lembrarmos sempre da seriedade dessa questão é que a vida passa. Quem dera, irmãos, nós pudéssemos ignorar essa certeza, mas nós não podemos, ainda que às vezes nós tentemos. Segundo a Associação Norte-Americana de Cirurgia Plástica, Estética, todos os anos, isso é um dado de 2008, cerca de 10 milhões de procedimentos estéticos são realizados, sendo que quase nenhum deles é medicamente algo necessário. Ou seja, as pessoas que recorrem a esses procedimentos não recorrem por necessidade médica,
Mas recorrem, sabe por quê? Com o desejo de perpetuar a sua juventude. Pessoas que sabem que estão envelhecendo, mas que estão dispostas a despenderem todo tipo de recurso, a fazer todo esforço, né, inimaginável para tentar permanecer jovem. Com a sua sinceridade de sempre, o pregador se volta para essas pessoas como se voltou, né, para as pessoas dos seus dias e disse o seguinte: olha, celebre a vida em qualquer idade. Agradeça a Deus por todos os anos que o Senhor te der, mas lembre-se, a vida passa. Nós não temos condições de reter o envelhecimento nas nossas vidas. É muito mais fácil celebrar a vida quando as nossas limitações são poucas e a nossa força é muito. Mas ele diz assim, ó, lembre-se do seu Criador agora, nos dias que você tem, porque a vida passa rapidamente. Quando ele diz que a vida é vaidade, ele não está desqualificando a vida aqui, mas ele está dizendo, olha, a nossa juventude, ela é passageira. Lembre-se disso. E lembre-se de fazer a única coisa importante nesse processo todo, que é centrar a sua vida em Deus. A que ele chama de o Criador. O pregador poderia muito bem ter usado outro nome para se referir a Deus, mas ele de propósito escolhe o nome Criador, porque ele está dizendo para nós, né, justamente que nós nos lembremos que somente Ele, Deus, é o padrão, né, aquele que vê o padrão da existência como um todo, é aquele que considera a vida humana no seu todo. E olhar para Ele é nos lembrar que como Criador, Ele é o Criador, Ele nos fez para a glória dEle, nos fez para o louvor da sua glória, e a menos que nós entendamos isso, nós não podemos dizer que nós estamos aproveitando a vida, nós estamos celebrando a vida, nós temos sentido e significado para a vida. O pregador diz, não é possível passar pela vida, não é possível, né, passar a sua juventude, e a palavra aqui para juventude, né, na língua hebraica é cabelos pretos. Ele diz assim, não é possível que você transcorra a sua juventude e ignore essa verdade. Nós somos seres criados. Nós não temos em nós mesmos condições de estabelecer sentido e significado para a nossa existência a parte desse fato. Nós não somos autossuficientes. Lembre-se do seu Criador. E por lembrança, Ele não está nos chamando apenas para uma consideração mental, puramente mental, mas pense que a lembrança aqui envolve ação. Por exemplo, quando Deus se lembrou dos israelitas que estavam no Egito, em cativeiro, Deus não se lembrou porque Ele havia se esquecido que havia um povo no Egito, ou que Deus não soubesse que eles estavam em uma condição de escravidão no Egito. Mas a Bíblia diz que é ao contrário. Deus diz assim, a hora para a ação decisiva da aliança chegou. Lembrar-se de Deus como nosso Criador aqui nesse sentido envolve uma decisão. O pregador diz, faça de Deus o centro, a prioridade da sua vida enquanto você tem tempo.
Viva toda a sua vida para Ele. Extraia dele o sentido, o significado para a sua existência, porque hoje, agora, é o melhor momento para você decidir isso, enquanto você tem tempo. Porque a nossa capacidade de servir a Ele, de viver para Ele, ela se desvanece à medida que os dias de dificuldade, os dias de envelhecimento, né, vão batendo a nossa porta. À medida que nós caminhamos lidando com a realidade da nossa mortalidade, a nossa vida vai perdendo o brilho, vai perdendo a cor, vai perdendo a graça. E para ilustrar isso, o pregador então recorre a mais um poema memorável das Escrituras. Ele já havia feito poesia, né, quando tratou sobre o tempo, no capítulo 3 do seu livro. E agora, mais uma vez, ele recorre à poesia, irmãos, para olhar a vida passando, para descrever como a nossa vida neste mundo debaixo do sol é uma vida passageira. Ele diz assim: olha, muito em breve, os anos de declínio baterão na nossa porta, muito mais rápido do que nós imaginamos. Muito em breve a tempestade vai cobrir o atual meio-dia da tua vida. Os dias de sol, né, os dias de luz, doce luz, terão passado. E sabe o que é que vai sobrar? Dias de tempestade. Isso é interessante, não é? Ele está olhando assim, ele diz assim: olha, à medida que o tempo vai passando, né, a tempestade se torna uma companheira frequente da nossa vida. Ele diz assim: olha, em outros tempos a tempestade passa e o sol brilha, mas ele diz assim, mas à medida que os anos vão passando, a tempestade passa e no outro dia, sabe o que é que acontece? Mais tempestade bate à nossa porta. E ele vai ilustrar o que é a ação do tempo na nossa vida, comparando a vida humana com um casarão que entra em decadência, uma decadência progressiva, uma decadência que vai resumir ou vai resultar finalmente em uma casa velha que vai desabar em algum momento da sua existência. Ele diz assim: olha, sol, lua, estrelas perderão o brilho. Esses são os primeiros sinais de declínio na memória, na compreensão, na vontade, nas afeições de uma pessoa. É difícil lidar com isso. Vocês sabem que eu tenho uma memória muito boa, né? Graças a Deus. Um dia desse, gente, eu encontrei uma pessoa que conversou comigo. Eu sabia o nome da pessoa. Você acredita que eu não lembrei quem ela era? Falei, meu Deus do céu. Os dias de luz vão passando. Nós experimentamos decadência interna. O pregador diz que nós experimentamos decadência externa, e ele lista uma série de debilidades físicas que acompanham o processo de envelhecimento, que são por si só autoexplicáveis. Mas que são sinais que a nossa vida está passando na presença do Senhor. Quem dera a nossa vida, né, pudesse ser como no curioso caso de Benjamin Button, né? Que a gente pudesse viver um processo ao contrário, um envelhecimento que termina com uma criança que volta para o útero materno. Mas o pregador diz assim: não é possível. A vida passa,
e passa para todos os homens, para todas as pessoas. E a decisão mais séria que nós precisamos tomar quando a vida está passando é nos lembrar do nosso Criador, é considerar o nosso Criador em todos os seus caminhos. Todos nós padecemos disso. Warren Wiersbe, né, um pregador, diz que certa vez ele foi visitar um seu professor, né, do tempo de seminário, que era um homem que tinha mais de 90 anos, e ele foi com a esposa visitar o seu professor e perguntou, né, gentilmente como é que ele estava, né, do alto lá dos seus 90 anos, e perguntou se ele ainda saía de casa. E o seu professor respondeu: apenas quando os meus pais permitem. Aí um pregador assustou, falou assim: meu Deus, meu professor está pior do que eu imaginei. E aí ele falou: calma, somente quando a mãe natureza permite e quando o pai tempo permite, né? É que eu de vez em quando dou uma voltinha na vida. Esses pais nos acompanham no final da nossa vida. A nossa vida passa. Todos nós estamos nesse mesmo processo e nenhum de nós escapa dessa consideração sobre a vida, né, de que hoje é o dia que o Senhor nos chama para nos lembrar dele. Uma velha fábula conta que um homem um dia fez um acordo incomum com a morte. Ele disse à morte: olha, eu prontamente vou te acompanhar no dia em que meu dia chegar, desde quando você me permita uma condição. Eu quero que você me envie um mensageiro com bastante antecedência para me avisar, para que eu me prepare para o dia. Os dias foram passando, esses dias se transformaram em semanas, as semanas se transformaram em meses, os meses se transformaram em anos e nada. Então aquele homem estava numa noite de inverno fria, contando as suas posses, pensando naquilo que tinha, nos seus pertences, quando de repente a morte entrou na sua sala, tocou no seu ombro, e ele então assustado olhou para ela e disse assim: você está vindo cedo demais, sem avisar. Eu achei que nós tínhamos um trato, que nós tínhamos um acordo. E a morte respondeu: mas nós temos, e eu cumpri a minha parte no acordo. Eu enviei muitos mensageiros a você antes desse dia. E ele diz assim: mas quais? Diz assim: olhe no espelho e você verá alguns deles. E aquele homem olhou e a morte então disse: observe o seu cabelo. Antes era um cabelo cheio, era um cabelo preto. Agora ele é fino, agora ele é branco. Veja como você se inclina para a frente para ouvir melhor. Observe como o seu espelho é grande diante de você para você enxergar melhor. Eu enviei muitos mensageiros ao longo dos anos. Lamento que você não esteja pronto, mas a sua hora chegou e é hora de ir embora. Lembre-se do seu Criador antes que os dias de alegria e os dias de prazer passem. Terceira e última coisa que a palavra do Senhor nos diz, que esse pregador chama a nossa atenção para consideração. O último chamado é o chamado a considerar o fim da vida debaixo do sol. Olha os versos, final do verso 5 até o verso de número 8. Ele diz assim: porque vais à casa eterna, e os pranteadores andem rodeando pela praça,
Antes que se rompa o fio de prata e se despedace o copo de ouro e se quebre o cântaro junto à fonte e se desfaça a roda junto ao poço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. A última imagem que esse pregador utiliza para chamar a atenção da sua audiência de jovens e de velhos é para que eles considerem que a vida debaixo do sol tem um fim. Não importa se para jovens ou para velhos, a vida debaixo do sol chega ao fim. Por mais preciosa que ela seja. E ele diz assim, olha, ela é como uma lâmpada preciosa, uma lâmpada de ouro que tem um fio de prata. Ele está falando sobre a riqueza. Não era todo mundo que tinha esse tipo de utensílio na sua casa, mas ele diz assim, todos são alcançados pelo fim da vida no mundo debaixo do sol. O fio é frágil. E quando ele se rompe, sabe o que acontece? A morte vem, o fim vem. A vida é muito mais frágil do que você pensa que ela é. Você acha que vai ser jovem para sempre? Você acha que pode driblar os efeitos do tempo? Mas o pregador diz, um dia a lâmpada de ouro do fio de prata se rompe e a existência humana debaixo desse sol, desse mundo debaixo do sol, se torna quebrada definitivamente. A morte é para todos. E ele fala do poço, do lugar da vida. Quantas vezes nós já vimos essa imagem nas Escrituras? O poço como o lugar da água da vida. Mas ele diz assim, um dia a roda que tira a água do poço se quebra. Um dia o cântaro que toma a água da vida se rompe, se despedaça. Sabe o que é que ele quer dizer? Quando os mecanismos da vida param de funcionar, a água da vida deixa de fluir. Chega um dia em que a vida é quebrada, irmãos, de um modo que não tem mais conserto, de um modo que é irreversível debaixo do sol. Se nós corremos atrás da vida, do sentido, do significado do mundo debaixo do sol, nós precisamos nos lembrar disso. Um dia, os pranteadores rodearão a nossa casa e o pó vai voltar para o pó de onde foi formado. Às vezes nós achamos que somos muita coisa, mas o pregador diz, nós não passamos de poeira. E como poeira, voltamos para o nosso elemento comum de vida. E o espírito que volte a Deus aqui, por favor, não entenda que ele está dizendo que vai ter salvação no final para todo mundo. Ele está dizendo o seguinte, nós todos no mundo debaixo do sol enfrentaremos a reversão da criação. Nós não podemos ignorar o fato de que nós existimos porque Deus nos formou e soprou vida em nós. Sem isso, não sobra nada. Enfrente essa realidade enquanto é tempo. Somos pó e ao pó voltaremos. Dizem que John Donne, um famoso pregador e poeta inglês, puritano, tinha um costume muito curioso na sua vida. Ele comprou um caixão e colocou dentro de casa.
e de vez em quando ele dormia naquele caixão. E alguém perguntou para ele por que ele fazia uma coisa tão mórbida como aquilo. Ele diz assim: é o lembrete da minha mortalidade. Quando eu olho, quando eu durmo aqui, eu me lembro que eu sou pó. E que eu pó, eu voltarei. E que a minha vida de pecado resulta nisso, na reversão da criação. Eu não acredito que nós precisemos levar o conselho, né, ou o exemplo de John Donne ao pé da letra para lembrarmos da nossa mortalidade, né? Mas o pregador está dizendo o seguinte: um dia para nós o mundo debaixo do sol acaba. E sabe o que é que vai acontecer quando você morrer? Sabe? Quando o fim da vida debaixo do sol chegar para você, sabe o que é que vai acontecer? Nada. O pregador diz assim: os pranteadores vão continuar fazendo o quê? Rodando na praça. A vida continua. Sem você, sem eu. Se o nosso sentido, se o nosso significado é nesse mundo debaixo do sol, prepare-se. Você é pó e ao pó voltará. Esse é o resumo, esse é o fim da vida. Se nós não considerarmos que o Criador, se nós não nos lembrarmos do Criador enquanto é tempo. A vida passada a limpo, debaixo do sol, do mundo debaixo do sol, é isso. Ainda bem que a Bíblia diz que a nossa vida não precisa ser passada a limpa apenas nesse mundo, né? Mas que ela já foi passada a limpo no mundo acima do sol. Nós não somos pó. Nós somos imagem e semelhança do Deus Todo-Poderoso. E a Bíblia diz que um dia Cristo Jesus veio a este mundo para não permitir que a reversão da criação seja o nosso fim. Porque Ele vive, nós podemos crer no amanhã. Nós podemos crer que existe uma vida muito melhor, uma vida muito mais significativa, esperando por aqueles que, ao terminarem a sua existência aqui, não importa se com muitos dias ou com poucos dias, viverão eternamente na presença do Deus Todo-Poderoso. Que Deus nos abençoe e que a sua palavra encontre um lugar oportuno nos nossos corações. Amém?